Olá, professores! Sejam bem-vindos ao primeiro encontro de formação de professores da Rede Estadual de 2014. Meu nome é Ana Cristina Brandão, da Gerência de Formação Central, e é um prazer mais uma vez discutir com vocês sobre o ensino e aprendizagem de língua portuguesa no 5º ano e agora também no 4º ano, já que nós temos os professores do 4º ano conosco nessa formação. Nesse encontro será feita uma vivência das atividades do gênero fábula, considerando as práticas de oralidade, leitura e escrita. Para tanto, serão consideradas as 3 etapas das atividades sequenciadas, que são o levantamento dos conhecimentos prévios, ampliação e sistematização desses conhecimentos. Nosso intuito é de que, durante as atividades, vocês possam observar as habilidades dos escritores que estão sendo desenvolvidos nessas práticas de estudo da língua. O objetivo deste encontro é de refletir sobre o ensino da língua portuguesa através da vivência do gênero fábula e observar as habilidades que estão sendo desenvolvidas nas aulas do caderno educacional. A primeira etapa de nossa vivência diz respeito ao diagnóstico dos conhecimentos prévios. Essa etapa em que introduzimos os estudantes aos estudos sobre o gênero, com atividades que nos permitem verificar o quanto os alunos sabem e quais conhecimentos precisam ser ampliados. As atividades propostas para esta etapa nesta formação são voltadas para a prática de oralidade. Prática essa que é um dos eixos do currículo referência de língua portuguesa do estado de Goiás. Vamos iniciar nossas atividades apontando as características dos seguintes animais. O que podemos dizer sobre esse animal? Quais são as características de uma lebre? Uma lebre é considerado um animal esperto, rápido e desloca-se com bastante rapidez. Qual é a característica desse animal? A tartaruga já é um animal lento, simboliza sabedoria e longevidade. Qual é a característica do leão? O leão é símbolo de imponência, força e beleza. É considerado um animal feroz e bastante impiedoso. Qual é a característica do rato? Os ratos são considerados animais desprezíveis, fracos, sujos, escondem-se em buracos, roubam alimentos. Qual a característica da formiga? A formiga simboliza a previdência, a disciplina. Trabalhadeiras costumam armazenar alimentos. E a cigarra? Qual é a característica da cigarra? A cigarra já representa preguiça, canta até estourar. E o corvo? Qual é a característica do corvo? O corvo já é uma ave que possui diferentes características. Representa mau agouro em algumas culturas e sorte em outras. É também símbolo de elegância e vaidade. Quais características podemos atribuir à raposa? A raposa é conhecida por ser um animal rápido e traiçoeiro. Costuma caçar durante o crepúsculo. Simboliza a ganância e a esperteza. Qual é a característica do cavalo? O cavalo é um animal forte e rápido. Simboliza liberdade, força e poder. E o burro? O que caracteriza o burro? Quais são as qualidades, características desse animal? Há a crença de que o burro é um animal pouco inteligente. Simboliza o trabalho servil e a humildade. E o lobo? O lobo é um animal inteligente, possui uma audição extremamente aguçada, costuma perseguir suas presas com afinco. Nos contos de fadas, é símbolo de maldade, uma criatura feroz que assusta e espreita. E, por fim, nós temos o cordeiro. Qual é a característica do cordeiro? O cordeiro é dócil e sensível, indefeso, não consegue se livrar dos predadores. O que pretendemos quando comparamos uma pessoa com uma formiga, uma raposa, um leão, um rato, uma cigarra, um lobo ou qualquer outro animal? Você conhece algum texto que tem esses animais como personagens? Quais? Com relação à primeira pergunta, ao compararmos uma pessoa com uma formiga, muitas vezes queremos ressaltar que a pessoa é trabalhadeira e ou gosta muito de doce, dentre outras características. Quando comparamos alguém com uma raposa, muitas vezes queremos ressaltar que a pessoa é esperta, traiçoeira, atrevida, dentre outras. Quando comparamos uma pessoa com animais, pretendemos ressaltar as características semelhantes entre ambos. Já a resposta para a segunda pergunta é pessoal
e será dada por você a partir de suas experiências leitoras. Agora, a partir das figuras a seguir, tente identificar os nomes das histórias. Esta imagem mostra uma lebre à frente de uma tartaruga. Qual você acha que é o nome dessa história? O nome dessa história é A Lebre e a Tartaruga. Esta imagem mostra um leão e um rato. Que tipo de história pode envolver um leão e um rato como personagens? É possível um rato derrotar um leão? Qual você acha que é o nome dessa história? O nome da história é O Leão e o Rato. Esta imagem já nos mostra uma formiga e uma cigarra. Qual você acha que é o nome da história? O nome da história é A Cigarra e a Formiga. Já nesta imagem temos um corvo e uma raposa. Qual é a história que envolve um corvo e uma raposa? Que tipo de história pode se esperar da junção desses dois animais? Vocês já viram uma história assim? Qual é o nome dessa história? O nome dessa história é O Corvo e a Raposa. Temos então a imagem de um burro e de um cavalo. Qual você acha que é o nome dessa história? O nome da história é O Cavalo e o Burro. Já nesta imagem, temos um lobo e um cordeiro. Que história pode envolver um lobo e um cordeiro como personagens? Você saberia dizer o nome dessa história? Enfim, o nome da história é O Lobo e o Cordeiro. E por fim, nós temos uma imagem com dois ratinhos. Que tipo de história pode envolver dois ratinhos como personagens? Você seria capaz de adivinhar o nome dessa história? Bom, o nome da história é O Ratinho da Cidade e O Ratinho do Campo. Ainda estamos na etapa de diagnóstico dos conhecimentos. Entretanto, nesse momento, além de trabalhar a prática de oralidade, será trabalhado também a prática de leitura. Professores, ainda estamos na etapa de diagnóstico dos conhecimentos. Entretanto, nesse momento, além de trabalhar a prática de oralidade, vamos trabalhar também a prática de leitura. Em um dos slides anteriores, observamos uma imagem em que uma lebre corria à frente de uma tartaruga. Como seria o encontro de uma lebre e uma tartaruga? O que uma tartaruga poderia ensinar a uma lebre ou vice-versa? Professores, quando lançamos perguntas como essas, estamos utilizando da estratégia de antecipação, uma vez que as respostas dadas poderão ser confirmadas ou não após a leitura do texto. Passemos então à leitura do texto. A lebre e a tartaruga. Um dia, uma lebre ridicularizou as pernas curtas e a lentidão da tartaruga. A tartaruga sorriu e disse: "Pensa você ser rápida como o vento, mas eu a venceria numa corrida." A lebre, claro, considerou sua afirmação algo impossível de acontecer e aceitou o desafio na hora. Convidara então a raposa para servir de juiz, escolher o trajeto e o ponto de chegada. E no dia marcado, do ponto inicial, partiram juntas. A tartaruga com seu passo lento, mas firme, determinada, concentrada, em momento algum parou de caminhar rumo ao seu objetivo. Mas a lebre, confiante de sua velocidade, despreocupada com a corrida, deitou à margem da estrada para um rápido cochilo. Ao despertar, embora corresse o mais rápido que pudesse, não mais conseguiu alcançar a tartaruga, que já cruzara a linha de chegada e agora descansava tranquila num canto. Moral da história: devagar se vai longe. Vamos agora conversar um pouquinho sobre o texto lido. Esse é o texto que conta uma história? Qual? Quem são os personagens? Há algum ensinamento? Como podemos nomear esse texto? Com relação à primeira questão, se é um texto que conta uma história, podemos dizer que sim. O texto conta a história do desafio que a tartaruga faz a uma lebre, de que a venceria numa corrida. Quem são os personagens dessa história? Os personagens são a lebre, a tartaruga e a raposa. Com relação à terceira questão, se há algum ensinamento, sim. Esse texto nos mostra que não devemos julgar o outro. O texto nos ensina a respeitar os outros em todos os aspectos. Bem, esse texto é uma fábula. O que vocês acham que o caracteriza como tal? Esse texto é caracterizado como fábula por contar uma história em que os personagens principais são animais.
Esses personagens apresentam características dos seres humanos. Além disso, é um texto que tem um ensinamento. Uma fábula, portanto, é uma narração breve, de natureza simbólica, cujos personagens geralmente são animais que pensam, agem e sentem como seres humanos. Essa narrativa tem por objetivo transmitir uma lição de moral. Vamos passar agora à etapa de ampliação dos conhecimentos. E para a primeira atividade desta etapa, vamos discutir um pouquinho sobre os autores de fábula. Vocês conhecem algum autor de fábulas? Como é chamado o autor de fábulas? Bem, o autor de fábulas pode ser chamado de fabulista. E um dos dois maiores autores de fábulas que já existiu são Esopo e La Fontaine, que são consagrados autores desse gênero. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esses dois autores. Quem você acha que é o homem da imagem, Esopo ou La Fontaine? E o que leva você a deduzir isso? Pela imagem, você acha que ele nasceu em qual época? Bem, então o homem da imagem é Esopo. Esopo foi um fabulista grego que teria vivido na época da Idade Antiga, aproximadamente no século VI a.C. Sua existência não foi comprovada por nenhum documento histórico. Foi o criador do gênero fábula. Esopo nasceu provavelmente na região de Trácia, onde hoje se localiza a Turquia. Viajou pelo mundo tendo passado pelo Oriente Médio, Egito e Babilônia, o que teria enriquecido o gênero que inventou. Foi-lhe atribuído um conjunto de pequenas histórias, onde os animais desempenhavam papéis que faziam sentido do ponto de vista moral, ou seja, eles tomavam o lugar dos homens, mas viviam seus dramas comuns. A coleção de Esopo era lida no século V em Atenas, uma das épocas de maior efervescência cultural grega. Seus escritos faziam parte da tradição oral, assim como as obras de Homero. Por isso, só foram reunidas e escritas depois de 200 anos. Os fabulistas fizeram uso das fábulas de Esopo. O monge humanista Planúdio revisou as fábulas, que até então eram atribuídas a monges bizantinos por conta do teor das histórias semelhantes ao teor moral dos evangelhos bíblicos. Esopo inspirou muitos poetas medievais. As suas coleções de fábulas também influenciaram La Fontaine, escritor e fabulista francês. Esse, obviamente, é um retrato de La Fontaine. Pela imagem, é possível deduzir em que época esse autor nasceu? Bom, vejamos um pouquinho sobre ele. Jean de La Fontaine nasceu em 8 de julho de 1621. Era filho de um inspetor de águas e florestas e nasceu na pequena cidade de Château-Thierry. Estudou teologia e direito em Paris, mas seu maior interesse sempre foi a literatura. Em 1668 foram publicadas as primeiras fábulas num volume intitulado Fábulas Escolhidas. O livro era uma coletânea de 124 fábulas, dividida em 6 partes. La Fontaine dedicou este livro ao filho do rei Luís XIV. As fábulas continham histórias de animais magistralmente contadas, contendo um fundo moral. Escritas em linguagem simples e atraente, as fábulas de La Fontaine conquistaram imediatamente seus leitores. Em 1683, La Fontaine tornou-se membro da Academia Francesa, a cujas sessões passou a comparecer com assiduidade. Na famosa querela dos antigos e dos modernos, tomou partido dos poetas antigos. Várias novas edições das fábulas foram publicadas em vida do autor. A cada nova edição, novas narrativas foram acrescentadas. Em 1692, La Fontaine, já doente, converteu-se ao catolicismo. Morreu em 13 de abril de 1695. A última edição de suas fábulas foi publicada em 1693. Bom, já que agora a gente conheceu um pouquinho desses dois grandes autores, vamos ler O Corvo e a Raposa, escrito por Jean de La Fontaine. O Corvo e a Raposa. Um corvo pousou em uma árvore com um bom pedaço de queijo no bico. Atraída pelo cheiro do queijo, aproximou-se da árvore uma raposa. Com muita vontade de comer aquele queijo e sem condições de subir na árvore, afinal não tinha asas, a raposa resolveu usar sua inteligência em benefício próprio. Bom dia, amigo corvo, disse bem matreira a raposa. O corvo olhou-a e fez uma saudação balançando a cabeça. Ouvi falar que o rouxinol tem um canto mais belo de toda a floresta. Mas eu aposto que você, meu amigo, acaso cantasse, o faria melhor que qualquer outro animal.
Sentindo-se desafiado e querendo provar seu valor, o corvo abriu o bico para cantar. Foi quando o queijo caiu-lhe da boca e foi direto ao chão. A raposa apanhou o queijo e agradeceu ao corvo. Da próxima vez, amigo, desconfie das bajulações. Moral da história: desconfie dos bajuladores. Esses sempre se aproveitam da situação para tirar vantagem sobre você. Nesse momento, vocês farão uma discussão em grupo sobre o texto que acabamos de ler. Então, por favor, organizem-se em grupos de 4 pessoas. As perguntas que vocês irão discutir são as seguintes. O que é moral? O que você entendeu da moral da fábula? Ela é adequada a essa fábula? Você concorda com essa moral? Seria possível atribuir a essa fábula uma outra moral? Vamos retomar o texto e verificar o que deu origem aos fatos narrados. Quem são os personagens? Quais são suas características? Qual o espaço da narrativa? Onde se passa a história? Qual o tempo verbal predominante? Por que você acha que isso acontece? Passemos agora para uma próxima atividade. E nessa atividade vamos discutir sobre 2 questões. A primeira questão é: uma mesma história pode ser contada de formas diferentes? Uma história pode possuir diferentes versões? Vejamos a seguir 2 fábulas que servem de exemplo para essas questões. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. O próximo texto é intitulado A Cigarra e a Formiga Boa, de Monteiro Lobato. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé do formigueiro. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Tique, tique, tique. Aparece uma formiga friorenta embrulhada num chalinho de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa. E eu... A formiga olhou-a de alto a baixo. E que fez durante o bom tempo que não construiu a sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava, bem sabe. Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você então que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Qual a diferença entre a fábula da cigarra e a formiga contada por Esopo e a contada por Monteiro Lobato? Bem, uma possível resposta para essa questão é de que Monteiro Lobato e Esopo contam a mesma história, mas a formiga da fábula de Monteiro Lobato tem uma atitude diferente com relação à cigarra. Você consegue observar alguma mudança nas atitudes das personagens? Como são essas mudanças? Sim, é possível notar no texto de Lobato mudanças nas atitudes dos personagens, pois a formiga se solidariza com a cigarra. Isso indica que, desde que o texto de Esopo foi escrito, houve, de certa maneira, uma maior preocupação com o semelhante. Propomos agora um desafio para você. Como você observou, Monteiro Lobato não escreveu a moral da fábula que recriou, então é com você. Retome o conceito de fábula apresentado e crie uma moral que traduz o ensinamento da versão de Monteiro Lobato.
chegamos ao momento de sistematizar os conhecimentos dos estudos sobre o gênero. E essa, inclusive, é a terceira etapa da nossa sequência de atividades. Essa sistematização será feita a partir do que está proposto nos próximos slides. Teremos para essa atividade uma produção escrita. Então, você vai reescrever uma fábula, criando sua própria versão, alterando o que você considerar necessário, ou seja, mudando a visão da história. Desperte a sua imaginação, use uma boa dose de criatividade e mãos à obra. Nós teremos agora 2 momentos. No primeiro momento, teremos a socialização de uma experiência exitosa. E no segundo momento, vocês irão socializar o texto que vocês produziram. Professores, todo o processo de escrita pressupõe um processo de reescrita. Portanto, você deverá retomar a fábula que você produziu e reescrevê-la com base no roteiro que estamos apresentando. O espaço que você escolheu é próprio para uma fábula? Sua fábula cumpre o objetivo, fazer com que o leitor reflita sobre algum aspecto de seu tempo? Há marcas do tempo em seu texto? No desenrolar do texto, as características da narrativa, personagem, cenário, tempo, elemento surpresa, desfecho moral estão presentes? Os diálogos dos personagens são pontuados corretamente? Há alguma palavra que não esteja escrita corretamente? E a partir de agora nós vamos fazer uma reflexão sobre o que foi vivenciado, sobre as atividades vivenciadas. Para tanto, nós lançamos mãos de algumas perguntas. A primeira é: qual o principal objetivo das atividades vivenciadas? De que forma os eixos de estudo da língua foram trabalhados? Quais habilidades foram trabalhadas? As atividades trabalhadas contribuíram para o desenvolvimento das expectativas de aprendizagem, tais como ler com fluência e autonomia, construindo significados, inferindo informações implícitas, antecipar o conteúdo das leituras com base em indícios como título do texto, ilustrações, mensagens, analisar as diferentes versões de uma mesma fábula, reconhecer a estrutura do texto identificando a moral da história, produzir fábulas com base nos conhecimentos construídos até o momento? Bom, com relação à primeira questão, quais os principais objetivos das atividades vivenciadas? Então, nós podemos dizer que o principal objetivo das atividades foi o de desenvolver as habilidades de oralidade, leitura e escrita, por meio do estudo do gênero fábulas, utilizando, para tal, a metodologia da sequência didática. A segunda questão é: de que forma os eixos de estudo da língua foram trabalhados? Uma possível resposta para essa questão é de que a prática de oralidade foi trabalhada por meio de conversas informais e por meio das socializações feitas. Na prática de leitura, foram propostas leituras, tanto coletivas quanto silenciosas. Já na prática de escrita, foi proposto que vocês reescrevessem uma versão de uma fábula a partir da original. É importante ressaltar, professores, que mesmo que haja uma atividade específica para cada prática, há atividades em que é possível trabalhar mais de uma prática. E se vocês observarem, isso acontece o tempo todo no caderno educacional. A próxima questão é: quais habilidades foram trabalhadas? Então, podemos dizer que as principais habilidades trabalhadas foram as habilidades de falar, de escutar, de ler, de inferir, de escrever. Então, essas foram algumas das principais habilidades trabalhadas. E a última questão: as atividades trabalhadas contribuíram para o desenvolvimento das expectativas de aprendizagem? Pode-se dizer que sim, que as atividades, de forma geral, contribuíram para o desenvolvimento das expectativas. No entanto, é necessário que compreendamos que algumas habilidades, como falar, escrever, ler em voz alta, de forma fluente, são habilidades que vão se desenvolvendo ao longo de um processo de ensino. Por isso, muitas delas são repetidas em todos os gêneros, em todos os anos escolares. Passemos agora, então, para o nosso próximo slide. Em que vocês acham que a vivência das atividades se relaciona com o planejamento escolar? Qual a relação dessa vivência, das atividades que foram vivenciadas, com o tema planejamento escolar? As atividades que nós vivenciamos hoje foram adaptadas. Portanto, algumas atividades e estratégias são diferentes das propostas no caderno educacional.
E essas adaptações só foram possíveis porque houve um planejamento prévio, porque nós sentamos e planejamos essa aula, considerando o público-alvo e considerando o gênero em estudo, no caso, o gênero fábula. Portanto, nós vamos discutir, então, um pouquinho sobre o planejamento. E o que é o planejamento? O que visa o processo de planejar? Podemos dizer que é um processo que visa a tomada de decisão sobre a ação futura, a previsão de necessidades para a concretização de objetivos, a reflexão sobre nossas ações e opções. Quais são os aspectos fundamentais do planejamento, professores? Sempre que nós vamos planejar, é importantíssimo que a gente tenha em mente a quem iremos ensinar, por que iremos ensinar, o que ensinaremos, como ensinaremos, de que forma iremos avaliar aquilo que estamos ensinando e o que foi efetivamente ensinado e aprendido pelos estudantes. O planejamento não deve ser mantido como um instrumento normativo na organização da escola, mas deve ser reconhecido como processo de reflexão em que se estabelece quais as maneiras adequadas de alcançar os propósitos estabelecidos, sendo ponto importante no desenvolvimento do trabalho educativo de qualidade. O planejamento está relacionado à possibilidade de mudar, de transformar, ao comprometimento, à responsabilidade e, acima de tudo, em acreditar que é possível aprender, construir conhecimentos, crescer e transformar. O planejamento deve ser simples, lógico, coerente e flexível. Com relação ao planejamento das aulas de língua portuguesa, vamos refletir sobre três questões. Vou ler de novo, Alexandre. Com relação ao planejamento das aulas de língua portuguesa, vamos refletir sobre três questões. A primeira é: o que considerar na hora do planejamento das aulas de língua portuguesa? Bom, é necessário que consideremos os 4 eixos de estudo da língua e o fato de que elas devem ser trabalhadas em conjunto para que as expectativas de aprendizagem possam ser desenvolvidas. É possível associar o caderno educacional com os demais materiais pedagógicos? Os professores podem complementar as aulas do caderno educacional com as aulas dos livros didáticos ou qualquer outro material pedagógico, principalmente no que tange o trabalho com a prática de análise da língua. O caderno educacional exime o professor de planejar as aulas de língua portuguesa que for ministrar? Não. Faz-se necessário que o professor observe se não será necessário fazer alterações, adaptações nas aulas propostas. O caderno educacional sugere um conjunto de aulas sequenciadas para o ensino-aprendizagem de determinado gênero. Assim, caso o professor ou a professora julgue necessário, ele poderá fazer as adaptações ou as ampliações ou as modificações que forem necessárias para contemplar o ritmo de aprendizagem e as dificuldades de leitura ou de análise da língua, por exemplo, demonstrada pelos estudantes. Bem, professores, nós gostaríamos de encerrar as nossas discussões desse primeiro encontro informando sobre a 4ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro, um concurso que tem como tema o lugar onde vivo. São 4 os gêneros propostos para a escrita. Nos 5º e 6º anos, a proposta é a produção de poema. Nos 7º e 8º anos, memórias literárias. No 9º ano do ensino fundamental e na 1ª série do ensino médio, crônica. E na 2ª e 3ª série do ensino médio, o artigo de opinião. Quem participa? Professores de escolas públicas de todo o país, secretarias de educação municipais e estaduais, escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio, alunos do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Por que participar?
porque o professor tem a oportunidade de refletir sobre a prática de compreender a função social da escrita e apropriar-se da metodologia da sequência didática para o ensino de gêneros textuais, é a mesma proposta que nós apresentamos nos cadernos educacionais. Então, as Olimpíadas de Língua Portuguesa também apresentam essa proposta de trabalhar de forma sequenciada os 4 gêneros propostos para a produção. Para o aluno é importante, porque amplia a competência na linguagem oral, na leitura e na escrita. Ele aprende a produzir um gênero de texto, favorecendo a melhoria da qualidade da escrita e aprofunda o olhar sobre o lugar onde ele vive. E para a comunidade como um todo, por que é importante que ela participe? Porque ela se aproxima da escola, envolve-se no processo da aprendizagem e tem seus saberes reconhecidos. Para encerrar, vamos ler um poema de uma aluna finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2012. Ela escreveu um poema intitulado Meu Bairro, Minha Primavera. Aqui, agora, é sempre primavera, antes não era. Uma linda história que virou poesia, de um lugar simples, cheio de alegria. Muito obrigada e até a próxima.